Oba, aqui quem fala é o Morgai e 28 de abril de 2025 era um dia como qualquer outro, porém um pequeno acontecimento ocorreu na região da Europa, um apagão. Portugal, França e Espanha foram os afetados. Muitas teorias se formaram, como por exemplo de que se fosse um ataque hacker, erro humano ou até mesmo um teste. Nas notícias diziam que ia durar cerca de 3 dias, mas graças a Deus apenas durou um dia. Neste vídeo trouxe duas histórias, mas bem, sem mais enrolações, vamos para as duas histórias. História 1. Diogo Miguel. Acordei por volta das 11 da manhã, ainda meio sonolento, e como sempre, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular. Mas quando olhei para a tela, percebi que não tinha sinal. Achei que fosse um problema momentâneo, então reiniciei o aparelho. Nada, sem internet, sem rede, sem nada. Isso já me deixou com uma sensação bem estranha. Levantei e fui ao banheiro. Enquanto eu escovava os dentes, ouvi meu vizinho conversando no corredor do prédio. Um deles disse bem alto: "O prédio tá sem luz!" Foi aí que eu percebi que realmente tinha algo de errado, porém voltei pro quarto e tentei ligar para minha mãe, para tentar avisar, mas a chamada nem completava. Isso me deixou mais ansioso ainda. Mesmo assim, me arrumei para ir para a escola. Coloquei meu uniforme, comi qualquer coisa rápido, já que não tinha muito o que escolher. Quando saí de casa, percebi que havia uma barulheira intensa e vários agarrafamentos. Algumas lojas estavam fechadas. Apenas os chineses estavam aí vendendo. E outras com as luzes todas apagadas. Chegando na escola, me deparei com uma cena bem incomum. Dezenas de pais irresponsáveis na porta. Ouvi um pai dizendo: "Parece que o país inteiro tá sem energia e sem rede celular." Quando ouvi isso, um arrepio percorreu meu corpo. Nunca tinha vivido algo assim. Mesmo com toda essa confusão, entrei na escola. Lá dentro encontrei meus amigos e ficamos todos reunidos no pátio, tentando entender o que caralhos estava acontecendo. Um deles disse que podia ser uma falha elétrica nacional. Outros falaram que era um ataque hacker. Teorias não faltavam. Todo mundo estava meio perdido. Os professores tentavam manter a calma, mas a verdade é que ninguém sabia o que fazer. De repente, lembrei que a minha mãe vai de trabalho de metrô. Fiquei muito preocupado. Tentei ligar para ela de novo, mas nada, só dava erro. Meu coração começou a ficar apertado. Mas aí um dos meus amigos disse que o celular dele estava com sinal. Ninguém entendeu o porquê, mas ele tentou ligar para minha mãe e ela atendeu. Ela me disse que estava no trabalho, que o metrô tinha parado por um tempo, mas depois voltou a funcionar. Pediu para eu buscar meu irmão mais novo na escola e que a gente se encontraria em casa. Fui correndo até a escola do meu irmão, já que estava liberando os alunos. O pessoal estava organizando tudo do jeitinho que dava. Sem sistema, sem chamada, só no papel. Quando encontrei meu irmão, ele estava assustado, mas ficou bem aliviado de me ver. Voltando juntos para casa, já que era quase fim de tarde, minha mãe chegou pouco depois e decidiu que era melhor sairmos para compra, comida e água. Fomos ao supermercado e, nossa surpresa, muitas prateleiras estavam todas vazias. Não tinha mais ovos, farinha, água mineral também estava acabando. Conseguimos comprar só alguns pães e algumas garrafas de água. Voltando para casa com a sensação estranha de estar vivendo um filme de desastre, sem energia, sem internet, sem saber o que estava realmente acontecendo. Como não tínhamos muito o que fazer, e já que começava a escurecer, acendemos algumas velas e lanterna e decidimos jogar banco imobiliário, para passar o tempo. Rimos um pouco, tentamos distrair a cabeça. Bem, eu diria que tudo estava caótico, mas de repente eu escutei alguns ruídos de fora de casa. Nisso eu fui ver e eu me surpreendi com algo que eu nunca tinha visto antes. Todos os meus vizinhos estavam jogando futebol. Isso era muito estranho, já que literalmente ninguém saía de casa naquele condomínio. E eu fiquei muito surpreso, porque a galera estava socializando e conversando um com os outros. E bem, depois disso, mas pelas 21h30, do nada as luzes voltaram, a televisão ligou sozinha, e os celulares apitaram com notificações acumuladas. E o mais curioso, ouvimos gritos de alegria vindos da janela dos apartamentos. Era como se o bairro inteiro estivesse comemorando ao mesmo tempo. Foi um alívio, mas também um aviso. Como a gente depende de tudo para estar sempre funcionando. Foi um dia cheio de tensão, medo e certezas, mas também de união. Passamos por isso juntos.
E foi assim que o dia 28 de abril de 2025 virou inesquecível. Bom, se vocês estão perguntando a minha opinião, eu diria que, mano, não sai de casa assim, desse jeito que nem você saiu. Porque, mano, se a Europa avisou uns dias antes que teria que ter e kits de desastres naturais, eu acho que era a melhor escolha você ficar esperto em um local seguro. Depois você iria pra escola, porque vai que do nada você recebe a bomba, mano, na cara. Mas bem, graças a Deus tudo deu certo. E é isso, primo. Que Deus te abençoe. Fica bem aí, cara. Esta é a minha história. Eu tava no colégio na terceira aula, bem no meio de uma das provas mais importantes do ano. Eu estava me sentindo muito mal, mesmo, e precisava ir ao banheiro urgentemente. Normalmente os professores não deixam sair durante as provas, mas nesse dia me deixaram, então eu fui cagar. Chego no banheiro, abro a porta e dou de cara com um cara mijando. Fora isso, procurei papel por todo o banheiro e percebo que não tinha papel. Então vamos recapitular. Eu estava morrendo de vontade de cagar no meio de uma prova importante com dor de barriga. Então fui ao banheiro, graças a Deus, e não tinha papel. Durante as provas você não pode sair do colégio, mas como eu estava realmente me sentindo mal, tive que ir embora. Fiquei meia hora esperando o meu avô vir me buscar porque você não pode sair sem supervisão de um adulto. Aí saí do colégio, meu avô disse que ele vai comprar um pouco de pão, chega em casa e o segurança do prédio não queria deixar eu entrar, porque eu era uma criança fora da escola. E aqui na Espanha a lei não permite crianças na rua de manhã. Ele disse que ia chamar a polícia, eu implorei pra ele que me deixar entrar porque eu tava me cagando e ele acabou deixando. No elevador as luzes começaram a apagar com frequência. Eu estava um pouco nervoso, quase me cagando. O elevador apagou de vez por um minuto. Eu me apavorei, achando que eu ia cagar ali dentro, mas finalmente voltou a funcionar. Cheguei no meu andar e 2 minutos depois de eu sair do elevador, acaba a luz de todo o prédio. Pensei que fosse algo normal e finalmente fui ao banheiro. Depois de um tempo, minha avó chegou dizendo que o apagão era em toda a Península Ibérica e parte da França. Naquele momento, eu só queria pensar, eu não me caguei por 2 minutos. Oi, meu nome é Carlinhos Douglas Sola. Eu vi que você é um grande fã meu. Agora mesmo estou na África cuidando de cavalos. Me pro grande feito. Em 2050 vou bater um recorde mundial incrível. Se prepare e não Sola, porque esse evento será lendário. Estarei lá às 20h50 naquele ano e te convido para participar dessa jornada épica comigo, junto com Luplock e Mohakai.